a nossa fé, ela precisa estar aliada ao arrependimento e à obediência a Deus. Quando nós decidimos ir até Jesus, quando nós decidimos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, nós precisamos, junto com isso, abandonar o pecado. Como é que eu sei que alguém conhece a Jesus? Como é que eu tenho certeza de que uma pessoa teve uma experiência real com Cristo? Quais são as evidências que revelam isso? A maneira como nós lidamos com o pecado é uma evidência de que eu sou uma pessoa verdadeiramente salva. Eu quis trazer essa mensagem porque eu tenho visto que há um erro em pensar que fazer parte do corpo de Cristo está simplesmente relacionado a levantar a mão, fazer uma oração de confissão, falar: Jesus, eu te amo, eu te adoro, faz parte da minha vida e pronto, acabou. E daquele momento em diante não ter uma atitude, não ter uma postura diferente, sabe? E muitas pessoas têm sido enganadas pensando assim: eu sou salvo, mas continuam levando a vida do mesmo jeito. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus na Bíblia, elas tiveram uma mudança de vida. Elas passaram por uma transformação. Não se engane imaginando que você pode continuar levando a sua vida do mesmo jeito, da mesma forma, depois que você se encontrou com Jesus. Eu quero citar aqui o texto inicialmente, eu vou citar alguns textos, 1 João capítulo 3, versículo 6. 1 João capítulo 3, versículo 6. Olha o que o apóstolo João escreveu. Qualquer que permanece nele, qualquer pessoa que permanece em Jesus, não peca. Aquele que peca não o viu e nem o conheceu. E o verso 9 desse mesmo capítulo, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. A versão da Bíblia King James diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: quem conhece a Jesus não vai entender Jesus somente como o Salvador, somente como aquele que me garante a entrada no céu, mas ele vai receber Jesus também como o Senhor, como o dono da sua vida. E Jesus, sendo Deus, ele abomina o pecado. O que significa ser um cristão? Uma pergunta. O que é ser cristão? E eu poderia tentar dar várias respostas a essa pergunta, mas a principal coisa que eu quero ressaltar aqui nessa mensagem de hoje para você é que aquele que não segue a Cristo, ou aquele que não procura imitar a Cristo, não pode ser chamado de cristão. Ser cristão é ser um imitador de Jesus. Ser cristão é ser imitador de Jesus. E ser salvo não significa somente aprender a respeito de Jesus, como ele viveu, como ele nasceu, como ele morreu, como ele nos substituiu, ou melhor dizendo, na cruz por causa dos nossos pecados. Saber todas essas coisas é diferente de viver tudo isso, de viver a prática dos ensinamentos de Deus para nós. Aquele que é salvo não vive na prática do pecado. Ah, pastor, eu peco
acidentalmente. Ok, é isso mesmo. Por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir alcançar a perfeição. Mas por causa disso, eu também não posso me entregar à minha carne e viver de uma forma deliberada, como se o pecado fosse algo normal na minha vida. Uma vez Jesus conversou com um homem chamado Nicodemos, que era mestre em Israel. Um homem que sabia muito da Bíblia. Em João capítulo 3, no verso 3, olha o que Jesus falou com esse homem. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, muito mais do que uma confissão, que uma declaração da boca para fora, eu preciso nascer de novo. E esse nascimento é obra do Espírito Santo. Quando eu me arrependo do meu pecado, quando eu tenho a consciência de como eu pequei contra Deus, e convido Jesus para entrar no meu coração, o Espírito Santo, ele entra dentro de mim, ele entra na minha vida, e ele faz com que eu tenha uma experiência chamada novo nascimento. Jesus não pode ser o seu Salvador se você não reconhecer ele também como seu Senhor. Essa é a palavra que eu quero que você reflita nela.